Então, pessoal, a gente vai continuar a nossa aula de hoje falando sobre o texto Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência. A gente vai avançar exatamente de onde a gente parou, tá? Então, vou compartilhar a tela e a gente vai iniciar a nossa aula. Pessoal, na aula passada a gente viu que existem muitas formas de falar, de definir o que é o conhecimento, certo? E aqui nesse parágrafo que a gente parou, fazendo uma revisão do que a gente viu, o autor vai colocar que nós, de modo geral, falamos sobre saber e conhecimento de muitas formas diferentes. Lembrando que saber e conhecimento, pessoal, aqui no texto eles estão como sinônimos, tá? Vocês podem entender essas duas palavras como possuindo o mesmo significado para o autor, tá? Então ele vai dizer que uma forma de simplificar essa maneira de usar a palavra conhecimento, porque nós usamos de tantas maneiras diferentes que nós não temos uma maneira rigorosa de entender. Nós não temos uma única maneira de entender, tá? Então ele dá alguns exemplos aqui, ó. Conhecimento, quando alguém diz assim, eu sei, né? Então, eu sei tocar piano é um exemplo que ele dá de uma forma de conhecimento sobre. E essa forma de conhecimento é como saber fazer alguma coisa, tá? Que corresponderia então a uma habilidade, conhecimento como habilidade. A segunda forma, quando ele dá o exemplo aqui, ó, conheço Paulo, conheço Paris. Então esse conheço aqui, esse saber, esse conhecimento, ele está relacionado ao contato com o que é conhecido. Alguém poderia dizer que sabe, no primeiro caso, quando tem a habilidade para fazer aquela coisa. Eu sei fazer isso. E nesse segundo sentido, a pessoa pode dizer que sabe quando ela conhece por experiência em primeira pessoa, por experiência própria, quando ela teve um contato direto com o objeto, que pode ser uma pessoa, pode ser uma cidade, pode ser qualquer coisa que ela diz que conhece, certo? E nós temos um terceiro caso, que é quando alguém afirma quando alguém faz uma afirmação, né? E ele dá o exemplo aqui, ó. Eu sei que Paris é a capital da França. E aqui nesse ponto é que a filosofia vai refletir, vai tentar trabalhar para definir como é que alguém pode saber, né? A gente viu tudo isso. Então, segundo o autor, ele vai agora refletir sobre uma hipótese, tá? Ele vai colocar a seguinte hipótese. Essa hipótese é uma teoria bastante difundida, né, dentro da filosofia, que é a ideia de que o conhecimento possui sim uma definição, a gente pode dizer o que é o conhecimento, e ele é uma crença verdadeira justificada. Então vamos entender direito o que ele está falando, né? Então aqui os exemplos. É preciso que a pessoa creia naquilo que ela diz ou pensa. Por exemplo, se alguém diz a Batalha de Hastings ocorreu em 1066, nós somente diremos que ela sabe disso se ela acreditar no que ela está dizendo. Suponha, por exemplo, que ela esteja somente lendo essa frase num texto para uma peça de teatro, mas ela não tem nenhum conhecimento de história. Então, pessoal, aqui ele está dizendo o seguinte, ó. O conhecimento é uma crença verdadeira justificada, tá? Ele vai explicar uma por uma. Por que que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada? Porque para que alguém tenha conhecimento, ele tem que ter esses três elementos, tá? Tem que ter a crença, tem que ter a verdade do seu lado e tem que ter justificação para sua crença que é verdadeira, certo? Então, já que é preciso ter esses três elementos, o que que o autor faz? O autor está dizendo, para que consideremos que alguém tenha conhecimento, é preciso que a pessoa tenha a crença, que ela acredite no que ela está dizendo. E aí ele dá um exemplo aqui de alguém que faz essa afirmação aqui, ó. A Batalha de Hastings ocorreu em 1066. Se a pessoa faz essa afirmação sem ter nenhum conhecimento de história, essa afirmação, ou seja, sem acreditar no que está dizendo, essa afirmação não pode ser considerada como sendo conhecimento, como a pessoa tendo conhecimento.
Não dá. Por que não dá? Porque ela não acredita. Ela pode estar lendo, aí ele dá o exemplo, simplesmente um folheto de teatro, né? Ela está lendo aquilo ali e está fazendo, passando uma informação, mas não é um conhecimento porque ela não tem a crença naquilo ali, tá? Então, o primeiro requisito, que é um pouco óbvio se você parar para pensar, é que para que a pessoa tenha conhecimento, ela, quando faz uma afirmação sobre alguma coisa, quando ela pensa que sabe alguma coisa, ela tem que realmente acreditar naquilo que ela está falando, que está pensando, tá? Se ela não tiver a crença, ela não pode ser considerada que tenha conhecimento, certo? Então, crer no que está sendo expresso pela frase é uma condição necessária para atribuir que alguém tenha conhecimento. Mas, pessoal, é o seguinte: não basta que alguém acredite para que a pessoa saiba de algo. Por quê? Porque nossas crenças podem ser falsas e uma crença falsa nunca é conhecimento. Perceba aqui, pessoal, está falando que a crença verdadeira justificada é uma forma de conhecimento. Eu já disse que o autor falou que precisa ter a crença, não foi? Pronto, mas somente a crença não. Agora precisa ter esse e precisa ter esse. A gente viu o primeiro, que a pessoa precisa acreditar no que está afirmando. E a segunda ele vai falar agora que só a crença não é suficiente. É preciso ter uma segunda que é a verdade. Aí ele vai aqui, ó. Alguém pode acreditar que Estocolmo é a capital da Suíça, tá? Mas isso não é a prova de que a pessoa sabe que Estocolmo é a capital da Suíça. Pela simples razão de que Estocolmo é a capital da Suécia e não da Suíça. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha a crença, ela sozinha não é suficiente para que a pessoa tenha conhecimento. Porque ela pode acreditar em qualquer coisa, certo? Ela pode crer em coisas completamente fantasiosas, coisas que não existem de verdade. E nesse caso, se ela acreditar em coisas que não existem de verdade, significa que ela só tem a crença. E só a crença, pessoal, só a crença não é suficiente para dizer que a pessoa sabe. Ela simplesmente acredita, ela não sabe. Então acho que essa diferença é importante. A pessoa acredita, mas ela dizer que ela sabe é diferente de dizer que ela acredita. Se ela só acredita, ela não sabe. Como essa pessoa aqui que acredita que Estocolmo é a capital da Suíça, né? Mas só ele acreditar está errado, porque na verdade mesmo, na realidade, Estocolmo é a capital da Suécia. Então o que significa? Significa que a pessoa pode acreditar no que quiser, mas a realidade não tem um compromisso de ser igual à crença que ela tem. Então esse é o segundo requisito, pessoal. Qual é o segundo requisito? A crença não pode ser qualquer uma, ela tem que ser verdadeira. Ou seja, a realidade tem que confirmar aquilo que a pessoa acredita. Vimos duas condições. Vimos a crença, que é preciso ter, e vimos que ela precisa ser verdadeira. Agora nós vamos ver a terceira. Essas duas condições ainda não são suficientes para dizer que a pessoa tem conhecimento. Qual é a terceira? Aliás, ele vai dizer por quê. Porque você pode... imagine alguém que acredita que existe vida em Marte e que de fato existem marcianos. Ainda assim não diremos que ela sabe que há vida em Marte, pois é preciso que entre sua crença e o fato que a torna verdadeira se estabeleça um vínculo seguro. A maneira tradicional de entender esse vínculo é que a pessoa que tem a crença deve ser capaz de dar uma boa razão para ela, deve ser capaz de justificar. E aí a gente chegou no terceiro elemento, o terceiro critério para que alguém possa ter conhecimento, é a justificação. O que é a justificação? A justificação é quando a pessoa é capaz de dar boas razões. Ela pode enumerar para que as razões, ela pode defender aquilo que ela acredita, ela tem que ser capaz de justificar aquela crença, tá?
Então foram esses 3 elementos que a gente viu. Resuminho rápido, tá? É o seguinte. Para que alguém possua conhecimento, segundo a epistemologia, essa teoria que o autor está expondo, tem que ter a crença, tem que ter... a crença não pode ser somente sozinha, ela tem que ter uma relação com a realidade, ou seja, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser uma crença verdadeira e ela tem que ser justificada, uma crença verdadeira justificada, ou seja, ela precisa de argumentos, ou seja, boas razões para que quem escuta possa de fato ver que aquilo é verdadeiro. Argumentos, explicações, provas. E esse é o terceiro elemento, justificação, tá? É muito simples de entender, parece um pouco complicado, mas não é. Preste atenção. Se a pessoa tem só a crença, ela pode acreditar no que quiser. Então não tem nenhum vínculo entre a crença e a realidade. Mas se você parar para refletir, você vai perceber que o mundo real, a realidade, não tem nenhum compromisso em confirmar a crença que a pessoa tem. E as pessoas acreditam em diferentes coisas. Então por isso que só a crença sozinha ela não se sustenta. É preciso que exista verdade nessa crença. Ou seja, a realidade precisa confirmar essa crença. Que é a segunda. Crença, verdade e a justificação. Não basta apenas que a crença esteja confiando que existe algo no mundo. Não só isso. É preciso que a pessoa possa provar isso. E aí é o terceiro elemento, que é a justificação. Porque veja bem comigo, se a pessoa tem só a crença e essa crença ela é verdadeira, mas se a pessoa não for capaz de dizer por que ela é verdadeira, vai ficar uma crença só para ela. Vai ficar algo subjetivo, uma coisa muito pessoal e que, no caso da gente específico aqui da epistemologia da ciência, que a gente está falando de ciência, o cientista é aquele que precisa provar. Não tem nenhum problema uma pessoa comum ter uma crença, achar que aquilo é verdadeiro, ter a certeza que aquilo é confirmado no mundo e não conseguir falar a respeito, não tem problema. O problema é que quando a gente está falando do conhecimento científico, que precisa provar, e nesse caso precisa dar boas razões, né? Então, pessoal, essa foi a aula, certo? Se você não entendeu qualquer coisa, eu fico à disposição para você me mandar mensagem pelo WhatsApp. Pode perguntar no grupo da gente lá do WhatsApp também. E durante a aula ao vivo, a gente tira as dúvidas, certo? Então, até mais, pessoal.